Olá, tudo bem com vocês? Aqui, professor Hércole, dando continuidade aí à resolução do ITA 2026 e chegamos a uma questão de geometria, uma questão bem montadinha aí de geometria, era de uma estrela, enfim, eu vou compartilhar a questão com vocês, então vem comigo. Ó, tá aqui do ladinho, se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreva. Matemática pode ser fácil, e aí você vai ser notificado de questões de grandes vestibulares, questões Enem, curiosidades matemáticas. Então, vem junto. Olha lá, ITA 2026, primeira fase, essa era a questão de número 5, e ele fala para você o seguinte: uma circunferência dividida em 6 partes iguais pelos pontos A, B, C, D, E, F, designados nessa ordem. Os pontos AC são vértices de um triângulo equilátero. Os pontos BDF são vértices de um segundo triângulo equilátero. A sobreposição desses dois triângulos define uma estrela de 6 pontas, denominada hexagrama. Se a área desse hexagrama é 25 raiz de 3 centímetros quadrados, então a área do quadrado inscrito na circunferência mede quanto? Então, vamos entender aí a figurinha, né? Geometria ela é difícil. E quando não tem a figura, você tem que montar, a dificuldade aumenta um pouquinho, né? Mas, vamos lá. Você tem uma circunferência, dividida em 6 partes. Pontos A, B, C, D, E, F. Os pontos AC são vértices de um triângulo equilátero. ACE. E os pontos BDF são vértices de um outro triângulo equilátero. Tá aqui, ó. BDF. Aí tá a estrela de 6 pontas. E ele fala que a área desse hexagrama é 25 raiz de 3. E ele pede a área do quadrado inscrito na circunferência. O lance, se a gente descobrir o raio da circunferência, você sabe tudo a respeito dela. Agora, olha a figurinha que tá aqui, ó. Você enxerga esse hexágono formado aqui nos dois, na intersecção aí dos dois triângulos? Olha que interessante. Se você traçar as diagonais que passam pelo centro desse hexágono, você dividiu esse hexágono em 6 triângulos equiláteros. E esses 6 triângulos equiláteros aqui dentro, exatamente o mesmo lado dos triângulos equiláteros que estão à volta aí, que são as pontas dessa estrela, ok? Então, se eu olhar a figurinha que está lá, ó, o que que ele forneceu? A área do hexagrama é 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 triângulos iguais, congruentes, né? Cuja área é 25 raiz de 3. Então, a área de cada triângulo equilátero é dada por lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E com isso eu descubro o lado desse triângulo equilátero. Tá lá, ó. Quem vai ser esse lado? O 4 está dividindo, passa multiplicando. 25 vezes 4 é 100. O raiz de 3 corta com raiz de 3. E o 12 que está multiplicando passa dividindo. Quem é esse lado? Simplificando esse 100 sobre 12, divide por 4, dá 25 terços. E o lado é 5, que é a raiz de 25, sobre raiz de 3 centímetros.
Você pode estar achando ruim, professor, não pode deixar a fração com um denominador radical. Só que isso não é a resposta final. Isso eu vou usar para poder fazer o exercício. Agora, esse lado que eu achei aqui, ó, quem é? É o lado de um desses triangulinhos aqui, ó. Um deles só. Agora, se eu olhar a figura bonitinha, olha para a figura. O que que você tem? Olha lá. Esse cara que é o centro do hexágono do meio é exatamente o centro também de quem? Da circunferência. E quem é o raio dessa circunferência? Olha que bacana. O raio é exatamente o quê? Uma, duas alturas de um triângulo equilátero. Então, se o raio são duas alturas de um triângulo equilátero, qual que é a formulinha que te dá a altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Então, o raio dessa circunferência é quanto? Lado raiz de 3. O 2, corto 2 e sobra apenas lado raiz de 3. Quem é o lado? 5 sobre raiz de 3. Então, substitui aqui. Você vai ter o quê? 5 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. O raio da circunferência é 5 centímetros. Isso você consegue descobrir qualquer coisa agora sobre a circunferência. E o que ele quer? A área do quadrado inscrito. Então, se eu olhar agora a circunferência, aí está o raio. Um quadrado inscrito, um quadrado cujos vértices estão na circunferência. E você percebe que a diagonal do quadrado é exatamente o diâmetro da circunferência? E por que que eu estou falando que, que a diagonal é o diâmetro? Qual o meu interesse na diagonal? Porque num quadrado, ele é também um losango. E a formulinha para a área do losango serve para o quadrado. Lembra qual é? Diagonal vezes diagonal dividido por 2. Então você nem precisa calcular o lado desse quadrado. Você vai direto. A área do quadrado, diagonal vezes diagonal dividido por 2. 10 vezes 10 dividido por 2. Simplifica um dos 10 aqui por 2 dá 5. 5 vezes 10, 50 centímetros quadrados. O que corresponde aí para você? Alternativa D para a questão de número 5 do ITA 2026, primeira fase. O que que você achou da questão? Conseguiu entender bonitinho? Fez a prova? Acertou a questão? Ou está apenas estudando ainda para fazer a prova do ITA? Põe no comentário aqui embaixo o que você achou do canal e não esqueça, fique ligado que aparecerão mais as outras questões do ITA, assim como algumas novidades, algumas curiosidades matemáticas. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua presença. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva e se puder curtir o vídeo, eu agradeço. Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.